Bom, continuando ali o tópico do último vídeo sobre contar recordes em uma tabela, nesse vídeo a gente vai aprender uma outra função que também é de contar recordes, que se chama Distinct Count. Como vocês podem imaginar, como o próprio nome já, sugere, a gente vai calcular algo distintamente. Não sei se essa palavra existe em português. Então, nesse caso, eu vou pegar de exemplo essa mesma coluna, já que a gente já vem utilizando ela, né? O F da pessoa jurídica. Então, vamos lá. Aqui a gente calculou o número total de linhas na sua tabela. Aqui a gente calculou o número total de linhas que, na verdade, contém de fato um valor na coluna de CNPJ da pessoa jurídica. Agora eu quero contar quantos estados tem nessa coluna. Porque a gente pode ver, tem vários da Bahia, vários Rio de Janeiro, blá blá blá. Mas eu quero saber quantos estados tem. Só vendo por aqui a gente não consegue saber. Então, como a gente pode fazer isso? Vou vir aqui, criar uma nova medida. Tá, então vamos lá digitar a nossa função distinct count. Essa função pede o nome de uma coluna e ela vai contar o número de valores distintos na sua coluna. Então, nesse caso, ela vai contar quantos estados tem na sua coluna. Ela não vai retornar o número total. Então, pesquisa ali a coluna que você quer. Nesse caso, a gente sabe que é essa daqui. Dá Enter. E aí, mesma coisa. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V nesse visual aqui. E só mudar a medida que eu vou utilizar. Agora eu vou trazer para cá Distinct Count. E a gente tem 17. Então, isso sugere que a gente tenha 17 estados na nossa tabela. A gente pode conferir isso fazendo o seguinte, vou adicionar uma nova tabela aqui. E aí eu vou trazer apenas este daqui. Se você quiser contar aqui para ver se tem 17, sinta-se à vontade, mas eu confio na medida que a gente acabou de criar, eu acredito que tenha 17, a gente pode ver. 3, 6, 9, 12, 16, 17, tá certo essa conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sim, tava certa. Então, aqui a gente contou quantos valores distintos tem em uma certa coluna, nesse caso, 17. Essa função é bem simples, é uma forma bem rápida de você calcular ali, quantos, para categorias, né, dimensões, quantos estados eu tenho ali, quantos projetos eu tenho, né, calculando assim de forma distinta, você consegue ter o seu valor absoluto ali. E é bom também quando você não tem tabelas de dimensão, por exemplo, nesse caso a gente tem apenas essa tabela, que é uma tabela, ela seria considerada uma tabela fato, que tem vários ali, né, os atributos com os valores lá dentro. Então, nesse caso, como a gente não tem tabela de dimensão, para contar esses estados, a gente teve que fazer um distinct count dessa tabela, dessa coluna UF. Se a gente, né, no mundo ideal, tivesse a tabela dimensão estados, a gente teria todos esses estados listados lá, né? Seria tabelas lá, tabela dimensão estados. E aí você poderia fazer o seu count rows ali naquela tabela e daria 17 também. Então, enfim, novamente aqui, né, a gente tem várias maneiras de calcular as mesmas coisas. Nesse caso, distinct count seria a nossa melhor alternativa para calcular coisas distintas de uma coluna. E no vídeo de hoje é só.